Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar com o projeto usando a Clean Architecture, concluindo a implementação do padrão CQRS e testando as operações. Na semana anterior, nós fizemos o teste do endpoint para criar um usuário, onde eu mostrei o uso dos behaviors através da interface ePipeline Behavior, onde nós implementamos uma validação global dos inputs do comando para criar um usuário. Então nessa semana eu vou concluir a implementação, vou definir os demais comandos, vou definir uma consulta e vou fazer os ajustes necessários, vou testar a implementação. Então abrindo aqui o nosso projeto, olha, eu tenho aqui a minha solução contendo os projetos Domain Application, Persistence, o meu projeto API. Então eu usei Solutions Folders para ilustrar aqui o Core, que envolve Application Domain, Infrastructure, que envolve a camada de persistência dos dados, e Presentation, que envolve aqui a camada de apresentação, que é a nossa API. Então eu estou fazendo a implementação do padrão CQRS aqui no projeto Application, numa pasta Use Cases, onde eu defini aqui as pastas para realizar, a implementação do CQRS. Então, cabe destacar que eu estou usando aqui um cenário simplificado para fins didáticos, onde nós temos apenas uma entidade aqui no nosso domínio, olha, na pasta Entities, a entidade User, que contém apenas duas propriedades e foi definido de uma maneira bem simplificada. Esse cenário, por si só, não justificaria a adoção e a implementação do padrão CQRS. Se você notou, para a implementação do comando para criar um usuário, eu criei aqui, olha, 5 classes. A classe do response, que são os dados que eu espero retornar, a classe do request, que são os dados que eu estou enviando, a classe do mapeamento, onde eu estou definindo o mapeamento do automapper, e a classe de validação, onde eu estou usando a frame de validation. Então isso vai se repetir para os demais comandos e consultas. Além disso, eu tenho a classe handler, que é a classe principal, que vai fazer o processamento e vai aplicar a lógica do meu comando ou consulta. Então, observe que eu vou ter aqui uma quantidade enorme de classes e eu tenho apenas uma entidade. Imagine se eu tivesse 10 entidades. A coisa ia ficar muito complexa. Então aqui, nessa implementação, nós poderíamos simplificar o código. Em vez de criar classes separadas para mapeamento, validação, mesmo o response, eu poderia reutilizar classes comuns para várias operações. Por exemplo, poderia criar uma classe base para mapeamento e validação, que são compartilhadas entre as operações de criação, leitura, atualização e exclusão. Então, para as operações CRUD, como criar, ler, atualizar, excluir, eu poderia criar classes de comandos e manipuladores genéricos também, que poderiam ser reutilizados por várias entidades. Então isso me ajudaria a reduzir a duplicação de código. Entretanto, a adoção do padrão CQRS, ela traz consigo um aumento na complexidade do código. É por isso que você tem que avaliar se vale a pena utilizar esse padrão no seu projeto. Num CRUD básico, como eu estou mostrando aqui, nem valeria a pena. Aqui o objetivo é apresentar aqui a estrutura da Clean Architecture, explicar por que estamos implementando ele na camada Application, e essa abordagem foi adotada para fins didáticos. Então eu vou mostrar a seguir a criação da consulta para retornar todos os usuários e dos comandos para atualizar e deletar um usuário. Vamos começar com a consulta. Então, observe que eu estou criando aqui 5 classes. A classe do response, que é a mesma, olha, do create user response, tá vendo? ID, e-mail e name. Aqui, ID, e-mail e name. Então aqui eu poderia evitar essa duplicação de código. Então, para tornar mais didático, eu estou mostrando a implementação usando essa abordagem. Então, eu tenho o response, o request, que vai me retornar uma lista de get all user response, que é o meu response. Aí eu tenho o mapeamento do automapper, que está mapeando o meu user por get all user response, e eu tenho a validação, que no meu caso aqui, eu não estou validando nada aqui, é uma consulta, então eu estou apenas retornando o dado. E aqui no handler, que é onde vai ocorrer o processamento, olha, eu implemento aqui a interface eRequestHandler do Mediator, definindo o request e o response. Vou obter uma lista de usuários, estou definindo aqui
a utilização do meu repositório do Automapper. Aqui eu não estou usando o Unit of Work, eu não estou persistindo nada na base, eu estou apenas realizando uma consulta, estou fazendo a injeção aqui no construtor e no método handle, para a interface que eu estou implementando, eu uso a instância do repositório e uso o método getAll, que eu vou passar o request e um token de cancelamento que é opcional. Eu vou ter o retorno aqui dos objetos users e eu aqui uso o Automapper e retorno aqui para uma lista de getAllUserResponse. Então essa consulta é bem simples. Então aqui eu observo que eu tenho uma classe selada. Então agora eu vou fazer a implementação lá na camada de apresentação para a gente testar essa consulta no controlador. Antes disso, eu queria apresentar aqui, ó, que na camada Web API eu criei aqui um método de extensão Course Policy Stations, onde eu estou definindo um método de extensão configure course policy e estou definindo aqui, ó, esse código que está aqui, ó, adicionando uma política course Resource Sharing no meu serviço. Então esse código define uma política padrão, onde eu estou aqui praticamente permitindo qualquer origem, ó, allow any origin, allow any method, allow any header. Então qualquer origem, qualquer método e qualquer cabeçalho vai poder acessar a nossa API. Então aqui é importante entender que eu estou usando aqui uma política course sem restrição. Então você deve considerar as implicações de fazer isso. E naturalmente, no ambiente de produção, você não vai usar essa implementação. Você vai implementar uma política course mais restritiva. Então eu estou definindo esse método de extensão na camada Presentation, no projeto Web API. E aqui na classe Pragma, olha, eu estou invocando aqui aquele método de extensão e estou aqui, ó, ativando o course. Então isso é importante. Numa API você sempre tem que atentar para o requisito do course. Muito bem, então agora vamos aqui no nosso controlador Users Controllers, onde eu tenho aqui o endpoint que está tratando com o verbo HTTP POST para criar um usuário que nós testamos na semana anterior. Então eu vou definir agora o endpoint que vai usar o verbo HTTP GET e que vai consumir e invocar aquele handler para consulta. Então a assinatura do método, ele é assíncrono, né? Ele vai me retornar, ó, uma lista de getAllUserResponse, que é o meu response. E aqui eu estou passando um cancellation token, eu não estou passando nada, eu só vou consumir o handler lá. Então eu vou definir um response aqui, vou usar um await, porque o método é assíncrono, vou usar o mediator, vou dar um send e aqui criar uma instância do meu getAllUserResponse com um cancellation token. E aí eu vou retornar a resposta aqui, ó. Veja que é bem simples a implementação. Então esse código ele trata com o request HTTP GET para obter uma lista de usuários. Então o request é manipulado via mediator aqui, ó, que envia para o manipulador apropriado. Como que ele sabe o manipulador? Com base aqui, ó, no getAllUserResponse. Aí o manipulador vai executar a lógica necessária para obter os dados do usuário. No nosso caso aqui, ó, getAllUserHandler, e vai retornar a resposta na forma de uma lista de objetos getAllUserResponse. Lembrando que o meu getAllUserResponse, ó, representa o ID, o e-mail e o nome do usuário. Então a resposta ela vai ser enviada de volta ao cliente com o status HTTP 200, que é o OK aqui. Olha lá, status code 200 OK. Então eu vou fechar aqui todas essas guias, né? Vou executar aqui o nosso projeto e vamos testar aqui esse getAllUserHandler, a nossa consulta, né? No padrão CQRS. Está aqui, ó, o endpoint get/API/user, que é a minha rota padrão. Então, dando um tryout aqui, vamos clicar aqui, ó, em execute. Então tá aqui, ó, eu só tenho um usuário com esse ID, que é um guide, né? Esse e-mail e esse nome. Mas o nosso endpoint de consulta está funcionando. Eu vou parar. Agora eu vou mostrar a implementação do comando para atualizar um usuário, o update user. Usando a mesma lógica, eu tenho aqui o response, que é igual ao response de create user, ó. Então aqui eu poderia otimizar o código, evitando essa duplicação, né? Tem o response, o request, onde eu tenho que passar o ID do usuário e os dados que eu quero alterar. Tem um mapeamento de update user request para user e de user para update user response. Tem a validação, aqui a minha validação está sendo a mesma, né, de create user. Eu estou validando o e-mail e o nome. Estou usando a mesma regra de validação, para simplificar aqui, né? Então aqui é outro local que eu poderia evitar essa duplicação de código.
tenho o handler, que aqui eu estou usando o Unit of Work, né? Eu estou fazendo a persistência dos dados, o meu repositório e o automapper, injetando no construtor. E aqui na implementação do handler, eu envio aqui o meu update user request, que eu chamei de command, que vai conter o ID do usuário. Então eu vou obter o usuário através do ID, vou verificar se ele não é null, poderia usar isso aqui, ó, is null. Se o usuário for null, eu retorno o default. Aí eu vou obter o nome, o e-mail, vou atualizar o usuário, vou persistir usando a Unit of Work e eu vou fazer o mapeamento do automapper, usando o automapper aqui. Então vamos agora à implementação do endpoint no controlador, users controller. Vou defini-lo aqui, ó. Então esse endpoint vai tratar com request put e eu vou passar o ID. Aí eu vou usar a assinatura padrão, né? Aonde eu estou definindo aqui o nome do método, o ID que eu estou passando, os dados do request que eu represento os dados alterados, né? E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o ID que eu estou passando é diferente do ID que eu estou passando no request, que deve ser informado junto com o objeto user que eu quero atualizar. Se isso for verdade, eu retorno um bad request. Caso contrário, eu vou usar o mesmo código que eu usei aqui, ó. Vou usar o mediator, vou enviar, só que eu vou enviar, né, o comando update, que aqui está representado por request, que é do tipo update user request. Então aqui o código trata com o request HTTP put para atualizar um usuário. Verifica se o identificador na URL corresponde ao identificador dos dados de autorização. Envia o request para o manipulador usando o mediator. E em seguida retorna a resposta ao cliente. Se aqui os identificadores não corresponderem, estou retornando um HTTP 400, que é um bad request. Então vamos testar o update, ó. Eu vou executar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo usuário, olha, só para a gente ter mais um usuário aqui. Eu vou colocar aqui o e-mail amanda@email.com e o nome aqui vou colocar Amanda. Vou clicar em executar. Olha aqui, ó, eu tenho um novo usuário criado, então testando novamente o get, eu vou dar um tryout. No get, ó, agora eu tenho os dois usuários. Então vamos alterar esse último aqui. Então ó, eu estou copiando o guide gerado, né, que é o ID. Vou aqui no put, vou dar o tryout, ó, tem que informar o ID aqui, tem que informar o ID aqui. Se eu tentar enviar aqui, ó, com ID diferente e executar, ele vai dar, ó, bad request. Então vou copiar o mesmo ID aqui. E aqui eu vou alterar. Esse aqui são os dados da Amanda, né? Então vamos alterar aqui, ó. amanda_email@email.com. E aqui eu vou colocar aqui, ó, Amanda alterado. Só para a gente constatar que a alteração foi feita. Eu vou clicar em execute. Olha aqui, ó. Amanda_email, name Amanda alterado. Se eu der um get aqui, ó, novamente, ó, os dados alterados foram persistidos na base de dados. Então eu já tenho aqui os 3 endpoints. Vamos agora para o nosso projeto aqui, implementar o último comando, que é o comando para deletar. Vou fechar todas as guias aqui, ó. Usando a mesma lógica aqui, o objetivo é ser bem didático, né? Ó. Eu defino o meu response, que é o mesmo. Então o response eu poderia definir uma classe base e usar a herança, né? Evitar essa duplicação que está ocorrendo aqui. O request, ó, estou passando o ID. Para deletar o usuário eu só preciso passar o ID. O mapeamento, ó, ele vai mapear delete user request para user e user para delete user response. Estou fazendo a validação aqui, ó. A minha validação é que o ID não pode ser vazio. E no handler, que é a classe que vai processar o comando, olha, eu uso as instâncias de Unit of Work, User Repository Mapper, injeto no construtor e no método handle, aqui ó, eu uso o meu repositório para obter o usuário pelo ID, verifico se ele é null, uso o método delete do repositório para excluir, faço a persistência e faço o mapeamento. Então vamos implementar esse endpoint aqui no controlador, na camada presentation aqui ó, users controller, get all, create, update, vamos definir o delete aqui. Então aqui eu vou usar o verbo HTTP delete, vou passar o ID do usuário, né? Que eu quero deletar. A assinatura aqui é a assinatura padrão que eu estou usando. Então, ó, método assíncrono, aqui eu estou passando o meu ID que é um guide, que pode ser nulo, e o cancellation token. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou verificar é se o ID é nulo. Se for nulo, eu dou um bad request. Então aqui ó, eu vou ter que criar uma instância do delete user request com o valor do ID.
Então eu vou fazer assim, ó, var delete user request igual a new delete user request id value. Com isso eu estou preparando os dados, né, necessários para solicitar a exclusão do usuário aqui. E aqui, para concluir, eu vou usar a mesma lógica que eu uso aqui, ó. Usar o mediator, enviar o comando, o handler e retornar a resposta. Naturalmente aqui, ó, estou passando uma instância de delete user request, que foi criada aqui, ó, com um ID. Vamos executar. Está aqui o meu delete. Vou obter aqui os usuários que eu tenho cadastrado, ó. Eu tenho 2 usuários cadastrados. Vamos cadastrar mais um aqui, ó. Dar um post aqui, ó. Colocar aqui, ó, paulo@yahoo.com. Paulo, olha aqui, ó, cadastrei um usuário, vou dar um get users, ó, agora eu tenho os 3 usuários. Então vamos excluir esse último usuário aqui, ó. Então eu tenho que copiar esse guide aqui, né, que é o ID do usuário. Vou aqui no delete, tryout. Então sem formar um ID inexistente aqui, ó. Então ó, eu tenho que ser um guide. Então vamos colocar o guide aqui. Vou executar e olha aqui, ó, status code 200, tá aqui o usuário que ele excluiu, paulo@yahoo.com, Paulo. Então se eu der um get users aqui, ó, o Paulo já não consta mais lá na base de dados, ele foi excluído. Então com isso, o objetivo aqui foi cumprido, olha. Eu mostrei aqui usando a Clean Architecture a implementação do CQRS na camada Application. Já expliquei por que eu implementei o CQRS nessa camada, onde nós definimos aqui uma abordagem bem básica para quem está iniciando aqui. Então, como eu já destaquei, nós poderíamos otimizar esse código aqui, ó. Eu tenho 20 classes aqui para um CRUD. É muita complexidade que não se justifica neste caso. E naturalmente aqui eu poderia resumir bastante o código que foi utilizado aqui. Estou duplicando o código em várias partes, como eu já mostrei. Então o objetivo era esse, apresentar esse importante conceito relacionado à Clean Architecture igual ao padrão CQRS. Então era isso essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.